Olá pessoal, estamos começando mais um Conheça Mais e hoje a gente traz aqui o Eduardo Siqueira, que é o coordenador de RI da BR Malls. Olá Eduardo, obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Bom, acho que para a gente começar, né, vamos contar um pouco sobre a história da BR Malls, o segmento de atuação dela, para o pessoal poder acompanhar a gente. Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de vocês receberem aqui a BR Malls. Falando um pouco da nossa empresa, do nosso histórico, o que é a BR Malls, né? A BR Malls foi uma empresa que começou em 2006, através de uma parceria entre duas empresas, uma que é a Equity International, a maior empresa de investidora do mercado emergente, tá, em real estate, e também a GP Investimentos, que tem um histórico muito comprovado no setor de private equity brasileiro. Essas duas empresas se juntaram e adquiriram uma plataforma que, na época, em 2006, tinha aproximadamente 6 shoppings, que era a plataforma da Excisa, e com isso, em 2007, a gente fez o IPO da empresa, começando assim a nossa história no mercado da Bolsa. O que aconteceu? Por que a gente resolveu entrar nesse mercado de shopping center? Por que a BR Malls começou lá atrás, né? Na verdade, a gente olhava o setor imobiliário, o setor de shopping center, como sendo uma coisa muito atrativa por uma série de métricas. Uma delas, por exemplo, é a questão de vendas no varejo. Quando você analisa as vendas no varejo no setor no Brasil, esse número está em aproximadamente 18%. Que é um número bem baixo, né? É um número bem baixo. Quando você olha esses números em relação a nossos países como o Canadá, por exemplo, esse número chega a 60%. Quando você olha para o México, que é uma coisa mais próxima da nossa realidade, esse número chega a 50%. Então tem um potencial grande de crescimento ali. Não só isso, uma outra métrica que a gente olha bastante no setor é a questão do ABL por 1.000 habitantes. No Brasil, esse ABL por 1.000 habitantes é aproximadamente 50 metros quadrados para cada 1.000 habitantes. Enquanto você olha, de novo, no México, isso tende a estar um número aproximadamente de 80 metros quadrados por 1.000 habitantes. Outro ponto que a gente olhou que faria muito sentido entrar nesse mercado de shopping center foi a questão de ter os 3 maiores empresas de shopping center detinham aproximadamente 15% do market share. Hoje, a gente entrou no mercado e as 3 maiores empresas de shopping center têm aproximadamente 25% do market share de ABL, da área bruta locável dos shoppings. Quando você olha em mercados como o México também, esse número é muito maior. Quando você olha em mercados desenvolvidos, esse número é de aproximadamente 50% a 60%. Então existe uma fragmentação muito grande no mercado de shopping e é algo que a gente busca entrar e melhorar isso. Tá? Então como que a gente vai crescer a empresa, como que a gente vem crescendo a empresa lá de trás até hoje? A gente sempre teve focado muito em 3 vetores de crescimento, e são esses vetores de crescimento que nos guiam até hoje. A gente continua enxergando o mesmo potencial de crescimento, de consolidação no mercado como a gente enxergou lá atrás, e isso a gente está agora focado nesses 3 vetores desde sempre, que são: primeiro vetor, aquisição de novos ativos. Então a gente vem adquirindo novos shoppings desde lá de trás até hoje. Isso a gente já adquiriu mais de 40 shopping centers desde 2007 para cá. A maior do setor listada, né? É a maior empresa em termos de aquisição, com certeza. A gente teve, além dessas 40 ativos, a gente também aumentou a participação em 35 ativos. Então a gente está sempre muito ativo nesse mercado de aquisição. Estamos também muito ativos no segundo vetor de crescimento, que é o desenvolvimento. Então, desenvolver novos shoppings, expandir novos shoppings. Então, a gente começou a companhia em 2006. Começamos a olhar o mercado de desenvolvimento e inauguramos um ativo 2 anos depois, tá, em 2008. E quando você olha de 2008 até hoje, a nossa empresa foi a que mais desenvolveu no setor de shopping center. E terceiro ponto, vetor de crescimento, que também é muito importante, é o crescimento orgânico dos nossos ativos. Tá? Quando você está olhando uma métrica importante para saber quanto que seus ativos estão crescendo, é o Same Mall NOI. O Same Mall NOI é o vetor, é o indicador que diz quanto que seus ativos estão gerando, qual é o lucro operacional dos seus ativos e quanto que eles estão crescendo ano contra ano.
quando você olha o que a gente apresentou no ano passado, no ano de 2012, esse NOI teve um crescimento sem NOI teve um crescimento de acima de 16%, que é bem acima da inflação. Exato. Perfeito, Eduardo, ficou bem claro aí os vetores de crescimento da BR Malls. Para a gente falar um pouco sobre os números, né, a gente pode aproveitar um momento, você comentar um pouco como foi o resultado do primeiro trimestre de 2013 e o que a gente pode esperar daqui para frente, né, para esse ano aí, para a BR Malls e para o setor, enfim. Perfeito, então olhando o que a gente fez já esse ano, tiveram alguns pontos interessantes no nosso resultado do primeiro trimestre, os indicadores operacionais vieram muito sólidos, bem fortes. Eu acho que um ponto que destaca bastante nesse primeiro trimestre foi a nossa expansão, que a gente entregou agora nesse primeiro semestre, a expansão do Shopping Plaza Niterói. O Shopping Plaza Niterói hoje é um dos nossos 3 maiores ativos em termos de NOI, então é um dos nossos ativos mais relevantes na companhia. A gente conseguiu adicionar a ele aproximadamente 30% de área, fazendo com que o ativo fique ainda mais forte e a gente tanto na cidade de Niterói quanto no nosso portfólio. Fora a inauguração do Shopping Niterói, a gente também teve um ganho muito grande em eficiência no custo de ocupação dos nossos ativos, ou seja, qual é o custo para os nossos lojistas estarem no nosso shopping. A gente tem hoje um dos custos de ocupação mais baixos do setor e, além disso, a gente está conseguindo manter esse número, diminuindo cada vez mais, otimizando o custo condominial e ganhando mais em termos de aluguel, ganhando mais para a companhia, enquanto a gente mantém a saúde financeira do nosso lojista muito saudável, muito em linha. Outro ponto também do primeiro trimestre que a gente vem fazendo desde o segundo semestre do ano passado é a questão de refinanciamento das nossas dívidas. A gente vem buscando oportunidades no mercado para refinanciar as nossas dívidas, diminuindo então o nosso custo de captação. A gente refinanciou desde o segundo semestre do ano passado até hoje mais de 1,4 bilhão de reais e a gente conseguiu diminuir então o nosso custo da dívida, que em 2010 era aproximadamente GPM mais 7,6 para hoje, que está gerando em torno de GPM mais 5,6. Olhando para frente, o que a gente espera fazer é mais do mesmo. Tá? É focar nos nossos 3 vetores de crescimento, tentar sempre ter uma homogeneidade entre esses vetores, tentar olhar para novos ativos para adquirir. Outro ponto que a gente tem olhado bastante é a reciclagem do nosso portfólio, então através de fundo imobiliário, reciclando o nosso portfólio em busca de novos ativos e de novos ativos que possam agregar valor para a gente. Fora isso, o que a gente espera para frente é fazer muito do que a gente fez lá, que a gente apresentou no quarto trimestre, que foi aumentar o nosso payout de dividendo. Então a gente teve um aumento de dividendo lá atrás no quarto trimestre, a gente espera conseguir manter nos mesmos patamares esse payout aí para frente, para esse ano e para os anos seguintes. Um aumento de dividendos, inclusive, bem significativo, né? É verdade. Então... A gente passou de aproximadamente 70 milhões de reais que a gente teve de pagamento referente a 2011 para um pagamento de acima de 200 milhões de reais para o ano de 2012, um aumento acima de 200% e algo que a gente espera estar fazendo isso para os próximos anos também. Legal, Eduardo. Mais um diferencial para a BR Malls, então, aumentando pagamento de dividendos. Para a gente falar um pouco as estratégias, né, acho que você já comentou até um pouco, e como a empresa vê o movimento do setor imobiliário para street malls, enfim, o que a empresa pensa disso? Perfeito. Então, acho que olhando para frente, o que a gente vai fazer para frente está muito atrelado aos nossos 3 vetores, né, e principalmente na hora de adicionar um novo ativo para a companhia, seja através de aquisição ou de desenvolvimento, a gente vai estar sempre olhando para o nosso hurdle rate. Que o hurdle rate é o mínimo que a empresa exige de retorno para estar desenvolvendo um ativo ou adquirindo um ativo. Como é que funciona esses hurdle rates? Uma aquisição de novo shopping, a gente busca ter uma TIR real desalavancada acima de 12%, quando a gente está expandindo um ativo existente, esse hurdle rate passa a 14% de uma TIR real desalavancada, e na hora de desenvolver a gente busca ter um valor acima de 16% real desalavancado. A gente guia os nossos vetores de crescimento com base nesses números. Até a questão do street mall que você comentou com a gente não vê muito dos street malls acontecendo aqui no Brasil como foi uma febre nos Estados Unidos, por exemplo.
Por que isso? Né? Nos Estados Unidos a gente tem muitos highways, muitas avenidas, então acaba tendo muito potencial para construir esses ativos, esses street malls. Aqui no Brasil a gente tem muito menos avenidas do que eles têm lá fora. A gente tem uma barreira geográfica, então, né, nesse sentido, né? Exatamente. Além da barreira geográfica, entra outras questões que são bem interessantes. Por exemplo, o clima lá é muito mais propenso para eles terem um ativo aberto, sem ar-condicionado. Isso aqui no Brasil passa a ser inviável devido ao calor e o clima um pouco mais tropical, de chuvas e tudo mais. Fora a questão de segurança, né? Lá fora é muito mais seguro, não precisa ter um segurança num street mall desse. Aqui no Brasil é inviável você ter um shopping aberto, sem segurança, sem estacionamento. Então a gente não vê muito disso acontecendo, pelo menos no médio prazo aqui no Brasil. Entendi, uma diferença cultural, então, assim, também uma grande barreira, né? E, enfim, aproveitando outra pergunta, voltando aqui até, a gente vai comentar um pouco sobre o resultado. Vocês fizeram a aquisição, né? Enfim, vai agora comercializar e também administrar o Natal Shopping. E a BR Malls pensa em fazer mais movimento nesse sentido. Você acabou comentando um pouco lá no início, né? Enfim, que vocês veem essas oportunidades, mas enfim, falando um pouquinho sobre o Natal Shopping, é um shopping bem relevante para a cidade. E queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, por favor. Perfeito. Então, esse movimento que a gente fez no Natal é um movimento que a gente está buscando fazer dos nossos ativos. Então, hoje, dos 51 shoppings que a gente administra ou comercializa 44 desses ativos. Então, tem alguns ativos ainda que a gente não administra, a gente obviamente busca a administração deles, porque a gente acredita que com a nossa cultura, com o nosso gen, a gente administrando esses ativos, a gente consegue ter um resultado muito melhor e muito mais relevante para a companhia. Então a gente está sempre olhando a questão de adquirir novos ativos e, caso a gente adquira, está administrando esse ativo, porque a gente acredita que o retorno, dado que a gente administra, vai ser um retorno maior do que se a gente deixasse ser administrados por terceiros. Não só administrar, como outro ponto é de comercialização, como você tinha perguntado. A comercialização, a gente acredita que a gente é muito eficiente na comercialização, porque hoje, nos 51 shops que a gente tem uma rede de contato de lojista muito grande. A gente tem o maior network do setor. Hoje a gente tem um network de acima de 9 mil lojistas. Então, para a gente, a partir do momento que a gente está comercializando o ativo, é muito mais fácil a gente sentar e entrar naquele ativo mostrando para os lojistas que a gente já tem no nosso portfólio, mostrando para ele que a BR Malls entrou naquele ativo, que a BR Malls está comercializando, que a BR Malls, por ser uma empresa séria, comprometida, vai conseguir ter os melhores resultados possíveis naquele shopping. Perfeito. Agora, partindo um pouco para o cenário macro, né? O setor de shopping center é um setor que tem uma característica de ter que se alavancar, né, para conseguir linha de crédito, enfim, financiar seus projetos. E dado o cenário macroeconômico que a gente se encontra aqui no Brasil, né, a última reunião do Copom foi aumentada em 0,5% a taxa Selic, pegando aí um pouco, fazendo um aperto monetário. E eu quero saber o que o setor financeiro da BR Malls, como é que vocês enxergam isso? É um problema, não é para a empresa? Preocupa? Na verdade, acho que essa é a principal preocupação dos menores, dos investidores pequenos, assim, quando sai esse tipo de notícia na mídia. Perfeito. Bom, o que acontece? Quando a gente olha o passado, né, a gente vê que o 875, por exemplo, que é o que tem muita gente prevendo para o final do ano, antes de maio de 2012, esse foi o piso da taxa da história do Brasil. Então a gente está acostumado a rodar a empresa, manter a empresa a patamares muito mais altos do que isso. Tá? A gente, de fato, teve uma queda muito significativa na taxa nos últimos meses, no último ano, do qual a gente usou muito dessa oportunidade, essa janela curta que teve, uma queda para a gente estar renegociando as nossas dívidas, para a gente estar otimizando e fazendo uma gestão dos nossos passivos. Então a gente acredita que a gente tem feito muito disso. Caso a taxa de fato venha a aumentar hoje, para todos os projetos que a gente tem anunciados ao mercado, a gente não precisa captar novas dívidas. Tá? Então isso é uma coisa que nos deixa tranquilo em relação a isso. E olhando também em termos de mercado, de shopping center, quando você olha a demanda de shopping centers, esse ano, se eu não me engano, são acima de 40 shoppings estão previstos para inaugurar. Desses 40 shoppings, menos de 10% disso são shoppings que vêm de empresas listadas. Tá? Então, 90% desses shoppings são de empresas menores, empresas fechadas, que não têm tanto acesso ao capital. O que isso acontece? Né? O que isso
a gente consegue enxergar nisso, então, um potencial grande de consolidação, um potencial grande de aquisição desses ativos. São ativos que podem sofrer problemas na hora de desenvolver ou na hora de comercializar. Caso o pipeline dos lojistas eles diminuam o pipeline de expansão deles, eles vão diminuir a quantidade de lojas que eles querem abrir. Dificilmente eles vão tirar essas lojas dos players listados, porque os players listados são empresas mais sérias, onde eles conseguem ter uma confiança maior de que de fato o projeto vai existir. Então, um projeto que acabe sofrendo um pouco mais na hora de desenvolver ou na hora de comercializar, se torna um potencial target para a gente adquirir, caso a gente ache que o ativo seja interessante. Então, se o mercado ficar mais difícil para o setor, para esses players, isso é algo bom para a gente, que vai agregar na hora de consolidar o mercado. Bem interessante, Eduardo. Então, na verdade, esse cenário mais difícil, né, acaba criando uma oportunidade para a BR Malls e, quem sabe, então, agregar mais aí nos próximos resultados. Que inclusive já era mais ou menos fazendo o link com a nossa próxima pergunta, né? Era isso, a Abrace aí, ela estima que vai ter uma inauguração recorde agora em 2013, em 9 centros urbanos, aproximadamente 41 novas cidades. Queria saber como é que vocês enxergam essa relação oferta e demanda, enfim, a concorrência está aí mesmo, é uma preocupação ou, na verdade, é essa questão mesmo de oportunidade para a empresa? Bom, perfeito. Acho que a Abrace divulga esse número de quantidade de shopping centers que vão abrir, isso acaba... quando a gente fez até uma análise sobre como funciona esse pipeline, né? Se isso de fato ocorre ou não. Desde 2010 até 2012, 2010, 11, 12, quando a gente analisa em termos da taxa de conversão do que estava previsto para o que de fato abre, essa taxa de conversão é de aproximadamente 60%. Então, dos shoppings que estão previstos para inaugurar, 60% de fato inauguram, enquanto 40% são cancelados ou atrasam. Então isso acaba gerando, isso foi no Brasil, onde nos anos 2010 estava crescendo muito mais, a um patamar muito maior do que cresce hoje, e já enfrentou muita dificuldade. Então, olhando para frente, olhando para o que está vindo por aí, a gente acredita que essa taxa de conversão vai ser ainda menor, e a gente acredita que muitos desses players fechados podem ficar pelo caminho, podem ter problemas, e isso vai ajudar a BR Malls a achar uma praça que tem interesse, onde já tem um ativo que já começou a ser adquirido, a ser desenvolvido. A gente acredita que isso se torne um potencial muito grande. Não só na hora de desenvolver, tá? Quando você olha até os primeiros anos de um Greenfield, são anos muito mais difíceis do que a partir do momento que ele já é um shopping maduro. Então, nesses primeiros anos, como foi o caso, a gente adquiriu o Shopping Paralela, tá? O que aconteceu no Shopping Paralela? Era um shopping de um player fechado, que desenvolveu o shopping, conseguiu desenvolver, conseguiu comercializar, mas começou a ter muito problema em termos de... ele não tinha tanto capital de giro. Como ele não tinha capital de giro, acabou que um lojista que ficava inadimplente, ele acabava tendo que tirar esse lojista para colocar outro, e não tinha um conhecimento, um contato muito grande de uma base muito grande de lojista, e acabou que o shopping começou a ter uma vacância maior, cada vez maior, e se tornou um potencial target. A gente adquiriu o shopping com 2 anos, tá, que tinha uma vacância de aproximadamente 10%, e uma vez que a gente entrou lá, a gente usou o nosso potencial forte aí, com a nossa base de contatos bem forte, e conseguiu comercializar o ativo para ter hoje a patamares, 2 anos depois, está aproximadamente 98%, 99% comercializado. E quando você analisa o NOI dele de 2012, comparado com o NOI dele de 2011, o NOI de novo, sendo esse lucro operacional do ativo, esse NOI cresceu a mais 50%. Então, até se não for potencial de desenvolvimento, são potenciais de aquisição que a gente consegue fazer. Então, a gente enxerga nesse cenário uma série de oportunidades. Legal. Bom, e por fim, aquela pergunta, né, a gente sempre faz meio clichê, mas por que tem que investir em BR Malls? Qual é a diferença? Por que tem que ser ela em detrimento das outras que estão listadas na Bolsa? Perfeito. Acho que, para começar, acho que é um ponto interessante, é que a ação sofreu, nesses últimos meses, tem sofrido bastante, sem deterioração dos indicadores, dos nossos resultados financeiros. Então, quando você olha o resultado do primeiro trimestre, foi um resultado forte, tanto em termos operacionais quanto financeiros. Então, a gente acredita que isso é algo temporário, a gente acredita que isso vai melhorar. Então, para o investidor,
a gente está buscando aumentar o payout de dividendo, então aumentando o dividendo, a gente aumentou esse ano em mais de 200% o nosso pagamento de dividendo, é algo que a gente espera manter esse patamar elevado de dividendos para frente. Tá? E em termos da empresa, é uma empresa que hoje no setor de shopping center é a única empresa full corporation, né? É uma empresa que não tem nenhum administrador controlador, é uma empresa que está muito focada em entregar o resultado, está sempre muito focada em melhorar o máximo e agregar valor aos nossos acionistas. Então, seja em termos de aquisição, desenvolvimento, expansão ou até crescimento orgânico, a gente está sempre olhando o que pode gerar valor para os nossos acionistas, como foi o caso do refinanciamento de dívida. Então a gente viu uma oportunidade de refinanciar a dívida para diminuir o custo médio da nossa companhia, gerando maior benefício para o nosso acionista, a gente foi lá e fez. Então a gente é uma empresa muito dinâmica que está observando muito disso aqui para frente. A gente espera então que tenha mais pessoas aí investindo, que a gente espera que a gente acredite que vale a pena investir na nossa empresa. Tá ótimo, Eduardo. Muito obrigada pela participação, por esclarecer um pouco mais aqui pra gente sobre a BR Malls. E aí fica o convite para uma próxima vez também, né? Perfeito, tá muito bom? obrigado. A gente agradece também. Imagina. Obrigada, pessoal, e até o próximo programa Conheça Mais.